Olá, queridos amigos, estamos de volta com o nosso querido Dr. Aguinaldo para mais uma lição do livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado por Emmanuel. A lição de hoje é, como todas as outras, evidentemente, mas essa tem um peso muito interessante de ser analisado, porque nós estamos caminhando para o futuro. Estamos construindo o futuro a cada ação, a cada atitude que são decorrentes dos nossos pensamentos e valores. E a lição chama-se Em torno do porvir, ou seja, em torno do futuro. Acontece que Emmanuel vai fazer uma colocação em cima daquilo que Marcos, o evangelista, diz no capítulo 16 do seu evangelho, no versículo 15, para que nós preguemos, palavras de Jesus, para que nós preguemos no mundo para toda a gente. Aquilo, evidentemente, que o Senhor está nos ensinando, veio nos ensinar, está nos ensinando até hoje. De uma maneira geral, a gente tem nas mãos, então, um objetivo para o espírito imortal, para o futuro. Lembrando, como dissemos há pouco, que é agora que nós estamos construindo o futuro, corrigindo coisas e valores do passado. Então é todo um horizonte que se abre para a construção de um homem novo, num processo de educação, de autoeducação, para nos transformarmos em pessoas melhores. E vai fechar Emmanuel a questão falando do coração, do amor. É sobre isso que nós gostaríamos de conversar hoje, e o nosso querido Dr. Aguinaldo vai dar as suas primeiras impressões a respeito da temática. Interessante que Emmanuel vai iniciar essa prédica, essa elucidação sobre a mensagem do Cristo, dizendo que todo bom empreendimento precisa dedicação, precisa um projeto, um programa, para que tudo aconteça de acordo. E ele vai dizendo que nós nos programamos a tantas coisas que às vezes não tem muita finalidade para a evolução do espírito, na sua essência. Começa falando que muitas pessoas investem muito no estudo, na instrução, para se tornarem pessoas esclarecidas e às vezes até para contribuir na profissão. Diz que muitas pessoas investem, por exemplo, na saúde, fazendo uma profilaxia com vacinas e com outros recursos para manter a saúde. Visando uma vida mais tranquila no futuro, às vezes procura uma seguradora e faz um seguro de vida, às vezes para, se amanhã surgir alguma intempérie, ele ter um recurso financeiro. No trânsito, por exemplo, criam-se leis para evitar que haja acidente na proteção da integridade de cada criatura e para que responsabilize também as pessoas pelos seus feitos. E assim nós vamos criando situações. Às vezes nós ficamos buscando uma fortuna para investir na ciência, logicamente com a finalidade dessa ciência devolver para nós uma condição de vida melhor. E assim nós vamos investindo em várias coisas que de repente a gente desencarna e vai verificar o quanto isso contribuiu para a nossa evolução espiritual. E a gente vai perceber que praticamente não construímos nada, porque é o grande papel da doutrina espírita exatamente trazer essa verdade que esclarece, que elucida, para fazer com que o homem entenda a proposta de Jesus e possa vivenciá-la. Porque se o próprio Cristo disse, ide ao mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas, é porque ele já sabia que o evangelho dele é a essência da nossa evolução, do nosso progresso, do bom aproveitamento para o futuro. Não é, Navarro? Sim, é interessante notar nas palavras do Senhor Jesus que ele apresenta para nós um dos pilares da doutrina espírita, que é o da imortalidade da alma, né? Nós todos temos por hábito fazer, como o doutor disse, determinadas coisas prevendo o futuro, porque é da nossa própria natureza perceber que existe o futuro, aceitar que o futuro existe. Muito embora existam alguns seres humanos que não acreditam que tem a vida depois da morte, no geral, a maioria de todos nós temos essa intuição muito clara, mesmo porque
seja através do sono físico, seja através do desencarne, a gente frequenta o mundo espiritual. E quando a gente volta, a gente traz sedimentado no íntimo da alma essa certeza. Então todos nós estamos caminhando para a imortalidade. O Senhor Jesus vai apresentar para nós, no seu Evangelho, qual seria o objetivo final desse nosso desenvolvimento, que seria atingir aquilo que se chama Reino dos Céus. E ele diz para Nicodemos, o doutor da lei, que ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. Então nós estamos num processo de construção do reino dos céus para nós mesmos habitarmos. O que significa dizer que nós precisamos primeiro compreender a verdade. Qual é a verdade? De que somos criaturas criadas para a perfeição, para a felicidade. Não é possível alcançar isso numa única existência, e a gente tem que passar então por um processo de alteração daquilo que a gente já vivenciou até hoje, no sentido de entrar com uma segunda asa, pois que a primeira asa a ciência tem desvendado para nós e desenvolvido através do conhecimento. Emmanuel vai chamar a atenção em cima do Evangelho de Jesus, que a segunda asa é a do sentimento, que para Jesus o maior de todos os sentimentos é o amor. Então nós estamos aqui num processo de crescimento, tanto da ciência quanto do amor, mas o mais importante é o amor, porque é do amor que decorre todas as outras coisas no campo das relações e da satisfação do nosso próprio espírito em relação à nossa própria consciência, que é onde está escrita a lei de Deus. Então nós estamos nos educando para o amanhã, mas não basta tão somente nós nos precavermos com relação às coisas do mundo material, com relação à segurança do mundo material. Como dizia Jesus, nós precisamos buscar antes de tudo o reino dos céus e a sua justiça, porque todas as outras coisas não serão acrescentadas pela própria providência divina. E quando o Senhor fala o reino dos céus, ele está falando o reino da invisibilidade, o reino do Espírito. Então nós já temos mais do que nunca a obrigação de conhecermos tudo aquilo que diz respeito à doutrina espírita, a que diz respeito ao Espírito, que é o que a doutrina espírita tem trazido para nós, sem esquecer as coisas que o Senhor Jesus diz. Então nós temos que agregar agora o Evangelho num processo de educação da nossa alma para a vivência no mundo. Já extrapolamos o tempo necessário, estamos em meio a uma transformação e mais do que nunca, a própria sociedade mostra isso para nós, está faltando o comportamento evangelizado em nossas vidas aqui na Terra, repetindo num processo de educação contínua. Lembrando que a construção do espírito se assemelha muito a uma construção de um edifício. E o edifício traz o perfil do arquiteto. A gente olha um edifício, não, esse quem construiu foi tal arquiteto, porque olha as linhas, né, arquitetônicas. Então, nós somos um edifício a ser construído e que o arquiteto, sem dúvida nenhuma, é Deus. E que foi nos talhado, nos preparado para a perfeição, para a essência do Espírito. Agora, nós começamos muito cedo lá na caverna, nas furnas, onde a gente não tinha muita preocupação, era apenas entrar na caverna e ficar ali, saía para pegar alguma coisa para comer, voltava, dormia e era mais ou menos isso. Quando muito chegava alguém que queria disputar a caverna, a gente tinha que matar, né? Porque senão a gente teria que ser expulso da caverna. Passado um tempo, nós já entendemos que não dava mais para ficar correndo aqueles riscos da caverna, então a gente tinha que ir para uma casebre, nem que fosse de folha de coqueiro com alguns pedaços de pau. Mas construímos ali uma choupana. Mas, dado a clã, aquele conjunto doméstico, precisava dividir aquela choupana em segmentos. Então criou-se a cozinha, a sala, o quarto. Mas depois, mediante o entendimento e a vergonha que foi surgindo no ser humano, pensou-se em criar ali um local onde pudesse fazer as suas necessidades. E criou-se um quartinho lá fora, para não ter que buscar outros lugares, para facilitar a vida das pessoas. Mas depois foi crescendo, progredindo e perceberam que teria que fazer um banheiro dentro de casa, porque se ia chovendo, como é que ia fazer? Construiu-se um banheirinho dentro de casa, coisa e tal, tornando a coisa mais fácil. Mas
pensando numa construção mais segura, porque o vento, a chuva, trazia incômodo para aquela casa, aquela choupana ainda muito precária. Criou-se uma casa de tijolos, colocada em cima da terra, e aquela casa foi uma sustentação para as criaturas. Mas perceberam que em determinado momento fazia-se uma rachadura naquela casa, correndo o risco dela desabar e matar todo mundo. Então criou-se o alicerce. Abrir o chão, colocar os tijolos e preparar um esquema para aquela casa ser bem fundamentada. Mas isso, na medida que vão surgindo as intempéries, essa casa não deu uma segurança muito grande, porque às vezes, apesar de estar no alicerce, ela também se movia ou até se desestruturava. Então criou-se as estacas, para se colocar no chão uma estaca firme, para poder colocar uma casa onde o vento viesse e tempestade não viesse a derrubar a casa. Mas quando se pensou num edifício, uma casa sobre casa, no coletivo para morar todo mundo, aí já tiveram que pensar numa estaca onde tivesse como base uma rocha, porque senão aquele edifício poderia, na sua altura, cair, porque não estava muito bem alicerçado. O que isso pode trazer de comparação para nós como espíritos em evolução? A cada existência, nós vamos aprendendo alguma coisa. A gente vai evoluindo. Evolui numa área, depois na outra, até chegar vamos dizer, no patamar da razão. Quando a gente começa a entender, como espíritos evolutivos, nós temos que fazer alguma coisa. Então começa a surgir o ideal. E esse ideal vai fazer com que nós mudemos nossos comportamentos. Depois a gente vai começando a entender, dentro desse comportamento, que do outro lado tem uma pessoa, tem uma família, tem uma comunidade, e que faz parte da nossa vida. Não somos seres isolados no mundo. Pelo contrário, nós somos irmãos em caminhada. Então, tem que pensar no coletivo. É quando a gente pensa em construir um edifício, que não é mais uma casa individualizada, é um edifício para todo mundo. Mas para construir esse edifício, nós precisamos já nos arregimentar de situações mais fortes, mais firmes. É quando a gente começa a perceber que a gente tem que fazer o bem, tem que ter compaixão, precisa fazer para o outro o que a gente gostaria que o outro nos fizesse. Até que chega num ponto em que a gente percebe que para o edifício não ruir, conforme Jesus colocou, quem ouve as minhas palavras e as segue é semelhante àquela pessoa que construiu uma casa sobre a rocha. Vem o vento, o vendaval, a tempestade ela não vai cair. Então, a mesma coisa é quando a gente pretende construir um edifício para o bem coletivo, e aí fincamos uma estaca sobre a rocha. E essa estaca é a verdade. Quando a gente não se deixa enganar mais, quando a gente não procura subterfúgio, escusas, sairmos da proposta de Jesus do sim, sim, não, não, para justificarmos atitudes infelizes. E de posse dessa verdade que nos liberta, é que nós vamos aperfeiçoar mais rapidamente o nosso espírito, porque aí não tem mais engodo. Nós já sabemos o que estamos fazendo na Terra, o nosso papel e o que nós devemos fazer, para não ficarmos perdendo tempo, porque até agora, nessa trajetória longa, nós perdemos muito tempo. Ficamos muito tempo na caverna, muito tempo no casebre, muito tempo na casa que não tinha solidez. Para hoje nós estamos num edifício, onde estamos vivendo em coletividade, tendo que pensar uns nos outros. Ou seja, fazer ao outro que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Essa é a proposta de Jesus. É nesse sentido que a gente precisa compreender a figura do Senhor Jesus nas nossas vidas. Nós temos, claro, todos nós, por hábito, observar pessoas, seguir pessoas, ouvir pessoas, nos espelhar em pessoas. A própria sociedade nos impõe determinados comportamentos ou exige determinados comportamentos, até mesmo esdrúxulos, incorretos, desnecessários, maléficos e malévolos,
Mas vai surgir, então, na proposta do Evangelho, essa figura que o doutor levantou, que é a figura do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele é o governador espiritual do planeta, é aquele que assumiu um compromisso com Deus para cuidar das ovelhas deste planeta. Quando ele afirma no Evangelho que é da vontade do Pai que nenhuma das ovelhas que ele recebeu se perca, ele está se colocando na condição do tomador de contas de todas as ovelhas que estamos aqui nesse planeta, ou seja, ele é o governador espiritual e está cuidando de cada um de nós, né, no pessoal, porque ele nos advertiu sobre isso, nos avisou para que até tivéssemos uma segurança íntima. Eu não vos deixarei órfãos, eu estarei convosco até o fim dos tempos, eu vou preparar-vos o lugar. Isso deveria, já desde há 2000 anos atrás, dar segurança para os nossos espíritos na busca para as coisas que são do espírito. Porque temos alguém cuidando dos nossos interesses, temos alguém nos oferecendo a mão amiga. O problema é que a gente tem preferido o mundo, com todas as suas fantasias, com todas as suas alegrias nem sempre felizes, nem sempre produtivas para o espírito. O Senhor Jesus se apresenta como aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E nós temos preferido o atalho, a mentira e a morte, concepção humana. Daí a necessidade de compreendermos que o Evangelho é o de que necessitamos para nos tornarmos pessoas mais felizes, compreendendo a vida, conhecendo a verdade, como o doutor Aguinaldo diz, compreendendo a vida na sua real finalidade e estrutura. Nós viemos aqui para nós nos tornarmos pessoas mais felizes, mas existe aí uma questão que precisa ser levada em conta. Como nesse mundo a cada um é dado segundo as suas obras, eu só terei direito à felicidade que eu fornecer para o próximo. Daí os 2 mandamentos maiores serem vinculados à lei de amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, fazendo para o próximo aquilo que eu quero para mim. E enquanto nós não compreendermos isso e exercitarmos na prática, nós haveremos de sofrer os desequilíbrios da consciência, que sempre vai nos reportar os atos falhos diante da lei, porque a lei de Deus está na nossa consciência, e aí a gente continua infeliz, tornando as pessoas infelizes. Ora, se o Evangelho vem para nós nos tornarmos pessoas felizes, ele vem para nos educar na vida de relação para com o próximo, onde nós nos encontramos. Lembrando que a vida de relação começa dentro do lar, dentro da família. É lá que a gente precisa construir essa estrutura com alicerce firme, né, para todos nós sermos mais felizes mais rapidamente. Mas sempre será necessário nós nos lembrarmos que nós estaremos sempre repetindo, né, porque é para o futuro, nós sempre vamos estar recebendo o resultado daquilo que nós fizemos. Ora, se o resultado daquilo que nós fizemos é de conta nossa, a obrigação de corrigir também é. O Emmanuel vai deixar claro que a felicidade nossa está no dever cumprido. A gente vem com deveres e obrigações. A gente faz um programa no plano espiritual. O que nós queremos passar? O que nós devemos fazer? Quais são os nossos deveres? E nós temos vários deveres, de pai, de filho, de irmão, de partícipe de uma comunidade, de profissional. Então nós precisamos cumprir o dever. E a grande problemática chama-se tentação, porque todos os dias nós somos tentados. E Jesus foi claro, vigiai e orai para não cair em tentação. Porque a tentação é complicada, viu? Ela vem de N maneiras. Se a gente não tiver muito cuidado, acaba caindo. Tem uma história de um monge que ele se sentia tentado, principalmente pelas mulheres, né? Como se as mulheres fossem a tentação mais complicada. Não é, tem milhões de outras tentações, né? Como também dos homens. E ele, para fugir da complicação da tentação, ele se refugiou, um eremita do mundo. Mas até que um dia, no local onde ele estava, apareceu uma mulher pedindo ajuda. E ele ajudou aquela criatura, mas ela se apaixonou por ele. E aí, com 1000 propostas, ele teve que orar muito para não cair e prometeu que iria sair para um lugar mais distante ainda. E foi para uma ilha. Mas lá naquela ilha, fazendo suas orações, em contato com a natureza, teve um naufrágio e saíram algumas pessoas e foram para a ilha.
E dentre elas, uma mulher veio tentá-lo novamente. E ele, para não se envolver, a nado foi para um outro continente. Mas a gente entende que não adianta ficar fugindo das tentações. Elas existem, está certo. Nós temos que estar nos acautelando para não cairmos nelas. E um dos recursos é a oração. Quando estiver enfraquecido, é orar. Pedir ajuda para não cair na tentação. Mas Jesus fez uma outra colocação muito interessante. Se o vosso olho for motivo de escândalo, arrancai-o. É melhor adentrar na vida sem olho do que ser descondenados ao fogo do inferno. Se a vossa mão for motivo de escândalo, arrancai-a. É melhor adentrar na vida sem uma mão do que ser descondenado ao fogo do inferno. Ou seja, Jesus não mandou tirar o olho nem cortar a mão. Isso é simbólico. É como nós olhamos para as criaturas. De que forma nós estamos enxergando essa criatura que às vezes se apresenta como uma tentação? O que nós estamos fazendo na nossa mão? Será que nós não estamos roubando? Diz que a ocasião faz o ladrão. Não, a ocasião faz o crime, ladrão se faz. Então nós temos que ter primeiro um cuidado conosco, é a vigília. O que eu estou pensando, o que estou falando, o que eu estou fazendo? É legal? Ótimo. Se não é, muda. Porque senão nós vamos chegar na hora e não vamos dar um bom espetáculo no trampolim da vida. Então, desafios vêm em forma de tentação. A droga, o vício, o crime, o roubo, e muitas outras situações vêm com tentação. E nós precisamos estar muito vigis, porque senão de tentação em tentação nós vamos nos comprometendo e fica difícil depois para nós refazermos esse caminho que vai demandar muito tempo. Nós encontramos nos dias de hoje muitas pessoas em dúvida sobre o que é que vieram fazer nesse mundo, onde elas seriam importantes, o que daria para fazer. Na parábola dos talentos que o Senhor Jesus nos apresenta, ele mostra todas as competências humanas e que são distribuídas, evidentemente, para cada um de forma com que possa ser aproveitado. Então, numa análise, olhando para nós de verdade, olhando para dentro de nós seremos capazes de identificar de que forma nós podemos construir um mundo melhor a partir daquilo que nós temos para oferecer. Nós sabemos, nós não somos todos iguais, nós não estamos todos iguais, mas todo mundo tem talentos que podem e devem, porque seremos cobrados com relação a isso, que foi um compromisso que nós assumimos para a existência atual. Então nós, olhando para dentro de nós e as nossas competências, e todos nós as temos, repetindo, nós podemos facilmente encontrar qual deve ser o nosso objetivo de vida aqui, que é utilizar dessas competências para melhorar as nossas relações, a qualidade de vida daqueles que convivem conosco, melhorar as instituições, melhorar a própria convivência social, de forma que, por princípio, nós precisamos aprender a ser úteis à sociedade, porque a sociedade tem sido útil a nós, né? E muito mais determinadas pessoas. Ora, se determinadas pessoas nos carregaram até aqui, a começar dos pais que nos carregam no colo, ou da mãe que nos carregou no ventre, o que é que nós temos para oferecer para o mundo? Ou o que é que nós estamos oferecendo para o mundo em devolução a tudo aquilo que nós recebemos? Porque para chegar onde nós chegamos, houve o esforço de muita gente, o suor, o sangue de muita gente. Então nós todos temos as ferramentas necessárias. O Senhor Jesus vai dizer uma outra coisa ainda, na parábola dos trabalhadores da última hora, que tem também um outro nome, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. Nós temos sido chamados para o trabalho no bem, o trabalho na sociedade, há milênios. Mas o Senhor Jesus, na parábola, diz que nós estamos na última hora. Ou seja, é um período de transformação da humanidade e aqueles que ainda não pegamos com afinco na renovação, nós estamos tendo a última chance. Ora, o trabalho do Senhor Jesus é justamente junto à humanidade, é justamente junto aos corações, ao espírito humano. Pois é, nós todos temos como contribuir para o espírito humano se renovar, renovando a nós próprios. Então a inércia, o medo, é um terrível engano que nós deixamos
enraizar dentro de nós outros. É preciso agir, pois agindo, o princípio inteligente se modifica. Pela experiência, ele se torna mais fácil. Agindo, ele vai ter reações favoráveis e contrárias. As favoráveis o incentivam e as contrárias apontam o caminho da renovação. Nós precisamos pensar nisso. O que é que temos feito para o futuro, não só nosso, mas para o dos outros. Lembrando que nós estamos na Terra, todos na mesma condição de possibilidades. Deus não privilegia ninguém. Deus dá tudo igualzinho para todo mundo. Agora, cada um vai tirar proveito de acordo com aquilo que se apresenta na sua intimidade. Por isso é que nós devemos estar sempre nos preparando espiritualmente, cada vez mais, para vivermos a verdade que liberta, que é a proposta de Jesus. Um grande abraço a todos. Finalizando nosso programa, queria convidá-los para quarta-feira que vem estarmos aqui juntos novamente com a luz do Evangelho.